Olá, começa agora mais um Beneficência na TV, Outubro Rosa, mês de campanha de prevenção ao câncer de mama. E o programa de hoje é um bate-papo muito gostoso com o mastologista Vicente Tarriconi e com a psicóloga Sandra Tarriconi falando sobre o câncer de mama, para tratamento e prevenção. E para finalizar, uma dica deliciosa do chefe de cozinha da Beneficência Portuguesa. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV hoje, Outubro Rosa, nós estamos na última semana de outubro e vamos falar sobre o câncer de mama. E nosso bate-papo hoje é um pouquinho diferente, vamos fazer um bate-papo com dois profissionais que são referências quando se falam em câncer de mama aqui na nossa região. O Dr. Vicente Tarriconi, mastologista, e a psicóloga Sandra Tarriconi. Tudo bem? Adorei estar podendo fazer esse bate-papo com vocês aqui, mas eu vou começar com o Dr. Vicente, né? Doutor, Outubro Rosa, mês de prevenção. Há muitos anos já que esse mês é dedicado às mulheres para o tratamento e para a prevenção do câncer de mama. Elas estão mais conscientes, doutor? Eu acho que sim. Eu acho que essas campanhas direcionadas muitos anos já, objetivando que as pessoas tenham conhecimento da doença, o câncer de mama, quais são os sintomas, possibilidades de tratamento, possibilidades de cura, e isso daí reflete, se você diagnosticar mais cedo, essas mulheres vão ficar vivas. Está tendo isso daí faz parte de um conjunto. E a gente está notando o quê? Que no Brasil as doenças, apesar ainda de, comparado com os países desenvolvidos, ainda estarem diagnosticadas em momentos avançados da doença, com limitação de tratamento, esse Outubro Rosa, esses Outubros Rosas sucessivos, eles impactam numa pressão para o poder público oferecer oportunidade de mamografia, oportunidade de tratamento, e as mulheres conseguem identificar precocemente a doença. Eu acho que é uma contribuição do conjunto da obra, sim. Sandra, no caso das mulheres que já recebem um diagnóstico de câncer de mama, como é que elas estão recebendo hoje esse diagnóstico? Eu acredito, Cris, que, como o Dr. Vicente colocou, né, nós temos uma conscientização hoje, através das campanhas. As mulheres são conscientizadas do câncer de mama, sabem que existe a doença. Os medos, eles existem, continuam existindo, mas eu acho que são medos diferentes, são medos pontuais. Então, as campanhas, elas criam-se um impacto, favorece o esclarecimento que elas tenham da doença. A gente sabe que ocorre muito os números de casos, mas é com o outro, não é comigo. Então, quando ocorre comigo, ou seja, quando ocorre com essas mulheres, aqueles medos existem. Elas vão ter medo do diagnóstico, vão ter medo da cirurgia, do tratamento. Tem um desdobramento desses medos, mas eu acho que em termos de conscientização, então acho que os diagnósticos eles são mais iniciais, são mais precoces, por conta tanto das campanhas como do esclarecimento maior à população sobre o câncer de mama. Os medos continuam sendo os mesmos? Eu Perder acredito. a mama, deixar de ser mulher, são sempre os mesmos, o principal, além de morrer, claro que quando se fala em câncer a pessoa acaba tendo medo mesmo, acho que a primeira coisa que vem, vou morrer, mas acho que ainda continua sendo, além de morrer, o medo de perder a mama. É isso que o paciente fala quando o senhor dá o diagnóstico? O diagnóstico, eu acho que você tem, é um conjunto de fatores, né? Tem pessoas que têm o pior momento delas, quando eu pergunto depois que passou o tratamento para essas pacientes, qual o pior momento? É muito diferente de pessoas a pessoas. Para algumas pessoas o pior momento é o diagnóstico, para outras pessoas o pior momento é o tratamento, né? Então você tem situações diferentes para cada pessoa. Mas o estigma do câncer ele é muito grande da palavra câncer, né? Até hoje, há pouco tempo, é muito comum as mulheres não pronunciarem a palavra câncer para que não traga mau agouro, né? E o câncer é uma doença comum como hipertensão, que não tem cura. O câncer tem cura.
O câncer diagnosticado inicialmente, o câncer de mama, ele tem cura. Porque você tem diferentes cânceres, você tem uma infinidade de cânceres que são doenças diferentes. O câncer de mama ele tem cura. Nos Estados Unidos ou nos países desenvolvidos, 80% deles cura. E qual é o segredo? É encontrar precocemente. A mulher, quando ela é taxada que tem um câncer de mama, tem esse estigma, ela tem medo da dependência, do sofrimento, do tratamento, da agressividade, da dor, da identificação frente socialmente, da sua limitação. E não existe isso. A diabetes não tem cura. Se você comer bastante açúcar hoje, você tem consequências disso daí. A hipertensão também não tem. Então, o que ocorre? Hoje o câncer está se tornando uma doença longeva. Ela está tornando-se uma doença crônica, porque os resultados do tratamento, os benefícios das modificações de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgia, está tornando uma doença crônica. E no Brasil inteiro, não são todos os hospitais que têm esse tratamento completo. A Beneficência Portuguesa tem. Ela tem radioterapia, quimioterapia, faz cirurgia e tem a infraestrutura adequada para acolher uma paciente com essa doença. Então, isso daí modificou. Há 20 anos atrás não era assim. Então, isso daí dá uma oportunidade maior para que a gente solucione o problema, mas os medos ainda são muito relacionados às consequências. Tem 2 medos que elas têm muito. Mastectomia, retirada da mama, que hoje com a oncoplástica está se modificando, e a queda do cabelo na quimioterapia. São 2 momentos que a queda do cabelo você tira a identidade feminina. Você tira, isso daí choca ainda as pessoas. É difícil lidar com isso. E como faz, Sandra, para lidar? Pois é. Eu acho que o Dr. Vicente colocou esses 2 medos, né? Da retirada da mama, ou perda da retirada da mama, perda da mama, e a perda do cabelo. São 2 fatores que é o próprio rótulo, né, da feminilidade, o simbolismo da feminilidade é muito traduzido nas mamas e no cabelo. Então, você perder essas duas referências da feminilidade, você acaba, sua autoestima acaba sendo também prejudicada. E eu penso que uma forma de ajudar, o psicólogo ele contribui muito. Você tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar com essa paciente, porque cada caso é um caso, cada tratamento é individualizado. E a mulher ela precisa ser vista não só como câncer de mama, e sim a mulher com câncer em sua mama. E o que diferencia muito o próprio tratamento. Esses medos, eles existem e são reais. E o próprio medo, como o Dr. Vicente colocou, você tem um medo, ainda a doença carregada de tabus, e tem os estereótipos sociais. Então, ainda tem um peso muito grande ser portadoras de câncer, embora as mulheres assumam, sem cabelo hoje, você vê mulheres andando na rua. Sem os acessórios, né? Exatamente, você tem os acessórios para você usar, mas ainda há um peso muito grande. E as consequências do tratamento, né, quimioterapia, radioterapia. Então, há um período onde a mudança da autoimagem dela vai ficar bem comprometida. Mas o psicólogo ele tem recursos onde ele vai buscar junto a ela uma elaboração psíquica dessas perdas que ocorreram, perda da autoimagem, perda da saúde, e que ela vai recuperar sim depois, né, tendo um bom acompanhamento, um bom... Isso é um período, na verdade, exatamente, é uma fase que ela vai atravessar. Mas ela vai conseguir ressignificar a própria vida. E o tratamento, doutor? O que a gente tem hoje com tanta tecnologia, com tantos avanços na medicina hoje? Quais são os tratamentos? Ou mantém somente quimioterapia e radioterapia? Olha, para você ter uma referência do que mudou. Há 40 anos que eu estou dentro da área de mastologia, sou um mastossauro, estou em extinção. Porque... Isso é referência aqui, doutor. Sim, mas é em extinção por quê? Porque a cirurgia que eu realizava há 40 anos atrás,
ela faz parte da história da mastologia. Ela não se emprega mais. Por quê? Porque modificaram a quimioterapia e a radioterapia. Hoje a quimioterapia, ela pode, entre aspas, lógico, dependendo do caso, substituir a retirada cirúrgica da axila. Então as cirurgias que eram extensas tornaram-se mais conservadoras e menores. Por quê? Porque melhorou muito a radioterapia e melhorou muito as drogas de quimioterapia. As drogas de quimioterapia de 10 anos atrás são totalmente diferentes do que se utiliza hoje. E uma coisa muito importante, hoje nós temos a individualização do tratamento. Hoje, para esta paciente é dado determinadas drogas, para a irmã dela outras drogas específicas a ela. Então o tratamento que ele era um tratamento padrão que se utilizava em todo mundo, hoje não se faz. Hoje a gente tem meios de ter conhecimento da biologia da doença e permite que a gente dê medicações específicas para aquele tipo específico de câncer. Como eles são diversos, tem muitos tipos específicos, tem tratamentos diferenciados para cada câncer. E isso dá uma oportunidade de você solucionar o problema individual de cada paciente. Então, basicamente, diminuir as cirurgias, melhorou a qualidade da quimioterapia e melhorou a qualidade da radioterapia. Quando o senhor fala que existem vários tipos, né? Quais seriam esses tipos? Porque tem aquele que às vezes você tem que retirar uma mama, às vezes é porque já deve estar muito em estágio mais avançado, mas quais são os tipos para diferenciar para quem não sabe? Por exemplo, tem câncer que a célula divide mais rápido, tem câncer que a célula divide mais devagar, tem câncer que é muito sensível a um anti-hormônio, a um remédio específico. Tem câncer que é resistente a esse anti-hormônio. Esse câncer que é resistente a esse anti-hormônio, ele vai ser realizado outro tratamento, uma outra quimioterapia, outro tipo de droga que não aquele hormônio. Então você tem Por que a gente sabe e a gente desconhecia isso antes? Porque não existiam meios técnicos para descobrir qual a sensibilidade específica daquele tumor. Então hoje nós temos uma coisa muito específica. Hoje eu posso estudar o DNA do tumor. Eu consigo saber se eu for administrar a quimioterapia, se vai trazer benefícios a essa paciente ou não. Então, existem meios técnicos para a gente conseguir identificar. E existe também uma coisa que mudou muito, 10% dos cânceres eles são hereditários. E hoje é possível a gente enquadrar determinadas síndromes genéticas, tipo síndrome da Angelina Jolie, né, o efeito da Angelina Jolie. Ela conseguiu, nos Estados Unidos, abaixar o custo da realização desses exames, e hoje no Brasil está abaixando o custo. Infelizmente ainda o SUS não fornece esses exames, mas fatalmente daqui a um pouco tempo vai ser possível realizar, onde você identifica um grupo de pessoas de risco para ter o câncer de mama. Então você pode providenciar fatores que vão diminuir esse risco. Quais seriam os fatores de risco, doutor? O fator de risco é o fator moderno. Por que a mulher tem mais câncer hoje do que não tinha antes? Porque antigamente morria de outra coisa. Ela morria com 40 anos, hoje ela morre com 83, 84. Mas então é outra mulher. Saindo do câncer de mama, mas também tem muitos casos hoje de mais jovens, de pessoas mais jovens que estão tendo câncer disso, câncer daquilo. Mas o câncer de mama ele está estável nas mulheres jovens. Nos países em desenvolvimento é um pouquinho maior do que nos... O que o senhor chama de mulher jovem? A gente considera abaixo de 50 anos, considera a mulher jovem. Eu ainda tenho um tempinho. Isso. Então você tem, por exemplo, identificado o pico do câncer de mama é 64 anos. Com 50 anos para baixo é 15%. Com 40 anos para baixo é 7, 8%. Abaixo de 30 anos é excepcional, é 2, 1%. É mais fácil ter câncer em homem do que mulher
abaixo de 30 anos, mas vira e mexe você identifica uma. Essas mulheres, elas têm... É diferente a biologia do tumor de uma mulher tendo câncer com 90 anos de idade. É outra doença, são doenças diferentes, não é a mesma doença. Então, o aumento da idade, a permanência dessas mulheres vivas, surgiu a oportunidade delas terem um câncer de mama. E o perfil reprodutivo. O que é perfil reprodutivo? Hoje as mulheres têm filho com 30 anos, 35 anos. Antigamente você tinha gravidezes próximos de 17, 18 anos. Então, hoje é um outro perfil. Então, é uma outra mulher. Antigamente as mulheres tinham menopausa mais cedo, hoje elas têm mais tarde. Então, isso daí durante os anos modificou. Então, ela fica mais exposta aos seus hormônios. Isso daí significa o quê? Que vai agravar o surgimento do câncer de mama? Não. Mas ela é um outro perfil hormonal. É uma outra situação que não existia. Quando o senhor fala, quando o senhor fala em hereditário, é aquela mulher que a mãe teve ou necessariamente a mãe não teve, mas a avó teve? Qual seria o grau? Os descendentes diretos, que é avó, mãe e irmã, são importantes, né? Então, por exemplo, a Angelina Jolie, ela não teve o câncer, né? Ela fez procedimentos que reduziram o risco, né? Procedimentos profiláticos, entre aspas, mas ela tinha um gene alterado. Não é aquela mulher que falou, não, vou tirar a mama para não ter o câncer de mama. Não é isso, ela tinha uma doença. Ela tinha uma doença genética que não tinha se manifestado. Queria se manifestar, se ela durasse até 70 anos, em 80% de chance de ter câncer de mama e ovário. Por quê? Porque a mãe dela morreu de câncer de ovário e a tia dela tinha câncer de mama. Então ela tinha o quê? Ela tinha este gene que estava correndo dentro dessa família, ela estava alterada, então ela fez procedimentos redutores de risco para diminuir a chance dela. Não está excluindo ela dessa possibilidade. Ela tinha 80%, ela vai ter 4%, que é alto. Mesmo assim, ela tem uma chance. Tem uma chance de câncer de mama e ovário. E hoje existe um perfil para você saber se você está dentro dessa possibilidade, geneticamente. A paciente, quando vai no consultório, você põe numa tabela. Se ela tiver 20% de chance a mais de ter possibilidade de câncer hereditário, você tem que mandar para um geneticista para solicitar esses exames para ver se ela tem essa possibilidade ou não. Esse exame não é para falar, não existe, olha, eu quero fazer se eu não tenho antecedentes. Tem que ter uma indicação precisa desse exame. Agora, Sandra, hoje com essas tecnologias, redes sociais, é comum as pessoas participarem de grupos que têm alguma coisa a ver com elas, né? Então, grupo de mães de meninos, grupos de adolescentes que têm anorexia, enfim. E claro que, além das instituições que ajudam pacientes com câncer de mama, tem os grupos também nas redes sociais. Essa troca de informações, acaba ajudando? Hoje ela recebe melhor isso, ela sabendo que ela não é a única, que aquela pessoa do lado tem o mesmo problema e que ela se saiu bem, né? Ela conseguiu a cura. Então, são dois momentos, não é? O primeiro momento, pela própria ansiedade, pela angústia, pelos seus medos, na primeira fase da doença, eu diria assim, do diagnóstico, você ter um diagnóstico de câncer não é fácil, né? É muito difícil. Você acaba recorrendo às redes sociais, à internet, você vai buscar informações para que você diminua a sua ansiedade através de conhecimentos, ou ela vai aumentar. E esses grupos, eles acabam ajudando nesse primeiro momento. Grupo de pacientes com câncer de mama, câncer de ovário, enfim, outros tipos de patologias. Mas só num primeiro momento ele acaba ajudando, porque há uma troca, né, de ansiedade, uma troca de medos, de informações. A partir do momento que vai transcorrendo esse tratamento, a paciente, vai depender de paciente para paciente, elas mesmas acabam deixando esses grupos porque elas não querem mais ouvir falar daquele período na qual elas ficaram doentes.
São poucas as mulheres que mantêm, na minha experiência, na minha visão, são poucas as mulheres que acabam dando seguimento a esses grupos, porque elas mesmas não querem mais saber sobre a doença, sobre o tratamento. Algumas acabam ficando para ajudar a outro, que a gente chama de um altruísmo genuíno. Então elas acabam permanecendo no grupo para ajudar a outras pessoas. Mas uma boa parte delas acabam deixando o tratamento, como elas querem deixar essa história lá para trás. E tocar a vida dela, ressignificar a vida, é você avaliar novamente aquilo que te faz bem. E a maioria delas tem a doença como uma vivência, uma oportunidade de ressignificar sua vida, de pensar uma série de coisas. Mas ela fica para trás, então elas querem fazer outras coisas, mas não ficar vivendo naquela patologia, naquela doença que uma vez elas tiveram. Doutor, como dar o diagnóstico para a pessoa? Olha, você tem câncer de mama. É difícil o momento porque a gente conversa muito línguas diferentes. Porque para mim, na grande maioria da minha vivência, a doença cura mais do que mata, né? E é um momento muito tenso, né? Mas eu tento explicar a ela, mostrar a ela que ela está com uma doença crônica, não aguda, que ela não tem emergência, que ela não é baleada, esfaqueada para sair correndo atrás das coisas, né? Mostro para ela as diferenças existentes do estigma da palavra câncer. Dengue é uma palavra extremamente romântica e mata a doença. Então eu vou mostrando aos poucos e dá o tempo adequado para que ela elabore. Você não tem que conversar tudo na primeira etapa. Quando você solicita os exames, quando eles retornam, você tem um outro planejamento de tratamento. Então você tem que fornecer as informações à medida da necessidade dela. É um direito dela saber. É uma obrigação do médico saber comunicar. E tem jeito de você comunicar de uma forma com acolhimento, né? Envolve emoção. Não existe aquela coisa fria, o médico frio para fazer isso. Alguns ficam atrás de uma situação que aparentemente é frieza, mas é uma defesa deles. Então você tem que se conhecer. É o seguinte, você tem que elaborar primeiro a sua morte para tratar a morte dos outros. Doutor, já que nosso tempo está acabando, mas a importância agora da prevenção, quem precisa fazer o exame de mamografia? A mamografia pelo Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde, acima de 50 anos, é aquela mulher que tropeçou em frente ao hospital, foi levar o neto para vacinar, sai com a mamografia. Isso que é rastreio. As entidades médicas, como a mastologia, fazem opção acima de 40 anos fazer o exame mamográfico. Eu sou a favor de 40 anos fazer exame mamográfico. Uma vez ao ano só? Uma vez ao ano. E o câncer se combate com informação, que é o que você está fazendo, que é o que a Beneficência Portuguesa está fazendo. A gente está dando, você tem a certeza que quem estiver escutando isso daqui, alguma dessas pessoas vão ficar alerta a esse tipo né? E com certeza vão sair-se bem. Mas eu fiz o exame ano passado, fiz ano retrasado, não deu nada. Esse ano eu não vou fazer porque eu não tenho nada. Não, ele pode surgir em um ano. O câncer de intervalo, chamado isso. Ele é mais raro, porque o câncer é uma doença crônica, ela é lenta, mas é anual. Anual ou bianual. Então, todo ano a pessoa não vai ter sintomas, não vai achar que está em casa, eu estou com uma dor no peito. Não, o câncer de mama não dá sintomas. Não, o rastreio, existe uma lei no Brasil que a partir de 40 anos ela tem direito a realizar uma mamografia. O que a gente tem que discutir e exigir do poder público é que ofereça mamografia de qualidade. Porque o governo está pagando por essas mamografias, que elas tenham de qualidade. E é um direito fazer. Então, aquelas mulheres que não tem, isso daí é o rastreio. O diagnóstico é diferente. Tem um nódulo, aí já não é mais rastreio, é diagnóstico. Então, o rastreio... A mamografia serve para dar o alerta. Ela identifica antes de eu palpar. Ok.
Sandra, a mulher com câncer de mama, ela muda completamente a vida dela. Ela cura, quando ela consegue a cura do câncer de mama, no fundo ela acaba conseguindo cura para outras coisas dela, partes emocionais e psicológicas, né, Sandra? Sim, porque o susto é tão grande, o medo é tão grande, e você passa, muitas delas acabam sendo protagonistas de suas vidas a partir da doença. Então, você ser protagonista da sua vida é você viver a sua vida e não de terceiros. E é muito comum no relato dessas mulheres, elas falarem que elas não eram protagonistas de suas vidas, então ela vivia a vida de terceiras, pessoas da família, dos amigos, dos pais, dependendo da idade delas. E a doença, né, fez com que elas parassem para pensar sobre a própria vida. Então, o que ela já fez, o que ela já construiu, o que ela poderia fazer, porque elas têm muita raiva de terem ficado doentes. Elas mesmas se perguntam, por que eu? É muito comum esse questionamento. Então, a partir da doença, do câncer de mama, elas vão parar para pensar e ver que contribuições elas podem dar para elas mesmas. É o momento, né? Quando a gente adoece, é o momento de nós sermos levados a reflexões. A gente para pensar e a gente fica muito bravo mesmo, a gente fica muito chateado por ter adoecido. E então é aquele momento de pensar, bom, então o que eu fiz para mim, o que eu construir? Então a doença nos leva a reflexões. Então, claro que não é bom nós adoecermos, mas se já que adoecemos, vamos pensar, vamos ressignificar a nossa vida, né? Sandra, doutor Vicente, muito obrigada mais uma vez por receber aqui a equipe da Beneficência na TV. Pela primeira vez essa edição, porque a gente já participou de outras edições do Beneficência na TV. Obrigada mais uma vez e você confere agora aquela dica bem deliciosa com o nosso chefe aqui da Beneficência Portuguesa. Oi, Cris, tudo bom? Hoje nós daremos a dica de um filé de linguado muito fácil, prático, rápido e saboroso. É um filé de linguado recheado com maçã e com molho, um velouté de vinho, acompanhado de chips de batata, de mandioquinha e arroz à grega. Esse peixe é temperado com limão e sal e enrolado com fatias de maçã dentro dele. Cozido no vinho, e depois que tiramos esse peixe do vinho, engrossamos um pouquinho esse molho de vinho com amido de milho ou farinha de trigo, fica a gosto, e depois reglamos por cima do peixe. Está pronto esse peixe. A mandioquinha chips é uma mandioquinha cortada bem fininha, frita em óleo quente e escorrida para tirar o excesso de óleo. E o arroz à grega é aquele arroz tradicional, feito com margarina, vagem, ervilha, cenoura, puxadinho e colocado em cima do arroz. Bom, gente, essa foi mais uma dica muito fácil, prática e saborosa. Experimente e vocês vão gostar. É mais uma dica da Beneficência Portuguesa de Santos, setor de nutrição. Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado e olha, dá tempo ainda de fazer a dica do chefe, esse peixe com maçã delicioso. E se você quiser acompanhar essa entrevista, esse programa ou outras matérias já exibidas aqui no programa Beneficência na TV, entra lá, olha, entra no nosso site, nossas redes sociais e acompanhe todos os programas da Beneficência. Na próxima semana, já sabe, nosso encontro aqui nesse mesmo horário para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência Portuguesa, cuidando da saúde da gente.